Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, os versos de número 14 e também o verso de número 15, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 9, os versos 14 e também o verso de número 15. É um questionamento, né? Alguns discípulos de João Batista, eles perguntam por que os discípulos de Jesus não jejuam, tá? Então, Mateus 9, 14 e 15. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? Perguntaram para Jesus. Aí a resposta de Jesus: podem, por acaso, estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias eles haverão de jejuar. Esse verso da palavra de Deus, ele traz para nós um princípio fundamental sobre o significado do jejum, né? Primeiro, o motivo, por que nós jejuamos, né? Por que os discípulos não precisavam jejuar e por que nós jejuamos, tá? Por que o jejum é uma prática de espiritualidade que nós cristãos temos. Então, a resposta está aqui. E também, a outra resposta que está aqui é o motivo, né? O propósito do jejum. Qual que é o propósito do jejum, tá? E eu quero colocar aqui para vocês esta frase que eu escrevi para que você entenda, tá? O propósito do jejum é a busca do reino de Deus. Então, para que a gente jejua? Para buscar o reino de Deus. Para que o reino de Deus se manifeste na nossa vida. Entra muito lá em Mateus, capítulo 6, verso 33, quando Jesus está ensinando a respeito de como que nós temos o suprimento das nossas necessidades. E aí Jesus, ele chega numa parte que ele diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você jejua, o que você está buscando? O reino de Deus, tá? Então, por que nós jejuamos? Nós jejuamos, o motivo pelo qual nós jejuamos é a busca do reino de Deus. É porque nós queremos o reino de Deus se manifestando na nossa vida, tá? Então, tem pessoas que jejuam por isso, jejuam por aquilo, jejuam por aquele outro. Às vezes não quer ter nenhum compromisso com Deus, jejua porque tem interesse em alguma coisa, porque quer que Deus faça alguma coisa na sua vida, certo? Só que o motivo real do jejum é o desejo de que o reino de Deus, ele se manifeste na nossa vida, tá? É o desejo pela presença de Jesus. Porque a manifestação do reino de Deus é a presença de Jesus. Por isso que a resposta de Jesus, ali na palavra que nós lemos, na palavra de Deus, é essa daqui, ó. Os discípulos, eles não jejuavam porque Jesus estava com eles, né? O reino de Deus estava com eles. Mas a partir do momento em que Jesus não está mais, aí eles jejuam, tá? Então, o motivo real do jejum é a nossa busca pelo reino de Deus, pela manifestação do reino de Deus. Até porque quando o reino de Deus se manifesta, está escrito lá, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão, o quê? Acrescentadas. Então, a partir do momento que eu busco o reino de Deus, as demais coisas, aquilo que eu preciso, ele se manifesta, tá? Então, o motivo de uma pessoa jejuar deve ou deveria ser sempre a busca pelo reino de Deus, pela presença de Jesus. É como se você estivesse dizendo: o Senhor é o meu tesouro, Jesus é o meu maior tesouro, Jesus é a minha maior necessidade, eu quero mais do Senhor, né? E eu anseio para que o Senhor retorne, para que ele se manifeste, para que ele venha estar comigo. É uma busca pelo reino de Deus. É um desejo pelo reino de Deus. Então, todas as vezes que você jejuar, esteja ciente disso, de que no momento em que você está jejuando, você está, na verdade, buscando o reino de Deus. Buscando que o reino de Deus, ele se manifeste
na tua vida. É como se você tivesse ali dizendo, olha, eu não quero fazer essas coisas, eu gosto dessas coisas, mas eu vou deixar de fazer essas coisas porque eu estou querendo que o reino de Deus ele se manifeste na minha vida. Porque a necessidade de Deus na minha vida é muito maior do que a necessidade de qualquer outra coisa. Tá? Então, o jejum ele tem esse significado. É a busca pelo reino de Deus. É a busca pela presença de Jesus. Tá? Jesus disse, olha, os discípulos não jejuam porque o noivo está com eles. Né? Jesus, a partir do momento que for tirado deles, eles jejuarão. Tá? Então, por que eu e você jejuamos? Porque Jesus não está aqui conosco. E porque nós estamos buscando a presença de Jesus na nossa vida. Nós queremos a presença de Jesus na nossa vida. É interessante porque o jejum, ele é para nós, a partir do texto que Jesus colocou, o jejum é para nós também uma busca, né, um desejo pela volta de Jesus para buscar a sua igreja. Porque um dia Jesus virá para buscar a sua igreja. Tá? Então é por isso que nós jejuamos. Tá? Uma outra coisa sobre o jejum, que é muito importante, a gente falou um pouco ontem, mas é muito importante, é que o jejum ele é um refinador do domínio próprio, tá? O jejum, ele é um refinador do domínio próprio. Quando você está jejuando, você está colocando a tua vontade, ou querendo colocar a tua vontade em acordo com a vontade de Deus. Então, uma pessoa que jejua é uma pessoa que está colocando a sua vontade, ou querendo colocar a sua vontade em acordo com a vontade de Deus. Porque o jejum mexe com as nossas vontades, né? Vontade de comer, por exemplo, vontade de comer pão, aí está fazendo jejum de pães. Vontade de comer carne, está fazendo jejum de carne. Vontade de, enfim, de assistir televisão, estou fazendo jejum de assistir televisão. Mexe com a nossa vontade. Então, o jejum, ele é um refinador do domínio próprio. É como se você tivesse dizendo, eu quero viver a vontade de Deus e não a minha vontade. E por causa disso, eu estou disposto a deixar algumas coisas que eu gosto em detrimento de fazer a vontade de Deus, de alcançar a vontade de Deus e de experimentar a vontade de Deus na minha vida, tá? Então, uma pessoa que jejua, ela está colocando a sua vontade, o seu desejo, né, debaixo da vontade e do desejo de Deus. Isso é o que significa o jejum, tá? Só para vocês terem uma noção de como que as pessoas fazem um jejum errado, né? Como que as pessoas, a motivação das pessoas, eles transformam os meios em fins, tá? Deixa eu explicar para você. É errado eu fazer jejum, por exemplo, porque eu preciso de um emprego? Não, não é errado. Você faz jejum, Senhor, eu estou precisando de um emprego, então eu vou fazer um jejum. Só que esse jejum não tem como finalidade, como objetivo maior, o emprego, mas a busca do reino de Deus. O emprego é consequência disso. Então eu vou buscar o reino de Deus, eu vou clamar pelo reino de Deus, pela presença de Jesus na minha vida, e o emprego, ele é a consequência disso. Tá? O jejum, ele sempre é ele sempre tem como objetivo você chegar no reino de Deus, você chegar o mais próximo do reino de Deus, você alcançar a vontade de Deus. Então, o objetivo sempre do jejum é alcançar a vontade de Deus. As demais coisas são tudo consequência. Então, quando você jejua, você está dizendo, Deus, eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero estar no centro do teu querer. Por quê? Porque você não acredita que Deus tem o melhor para você? Você não acredita que Deus tem um emprego melhor para você? Você não acredita que Deus tem a família melhor para você? Você não acredita que Deus tem a vida melhor para você? Eu acredito, eu creio que Deus tem um propósito maravilhoso para minha família. Então eu jejuo buscando o reino de Deus, buscando a presença de Jesus, buscando a graça de Deus sobre a minha vida, porque eu sei que a partir do momento que isso se manifestar na minha vida, as demais coisas me serão acrescentadas. Você está entendendo? Então, qual que é
o meu objetivo de fazer jejum? O reino de Deus. Alcançar o reino de Deus. Receber a presença de Cristo na minha vida. Estar pleno da presença de Jesus. Esse é o motivo de fazer jejum. E a consequência disso é a resposta para as necessidades que eu tenho, para as buscas que eu tenho. Então eu me coloco diante do Senhor, através do jejum, buscando o reino de Deus, buscando a presença de Deus, buscando o derramar de Deus, querendo estar na presença de Deus. Eu estou buscando o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão me sendo acrescentadas, conforme a necessidade que eu tenho. Deus conhece, Deus sabe tudo que você precisa antes de você pedir. O que eu e você precisamos é conectar a nossa vida à vida de Deus. Conectar a nossa vontade à vontade de Deus. Conectar o nosso tempo ao tempo de Deus. E o jejum, ele tem esse objetivo. É você dizendo para Deus, Deus, menos de mim e mais de ti. Menos da minha vontade e mais da tua vontade na minha vida. Então, uma pessoa que está fazendo jejum, ele está buscando o reino de Deus. Ele está clamando pela presença de Jesus na sua vida, tá? Quais as lições que nós aprendemos hoje? Ontem nós aprendemos 3 lições. Se você não esteve ontem, hoje você pode depois ir lá e olhar as lições que nós aprendemos. Nós estamos aprendendo princípios sobre o jejum. Ontem nós aprendemos 3. Hoje nós vamos aprender mais algumas, tá? O quarto princípio sobre o jejum que nós aprendemos é esse daqui. Eu não jejuo porque Deus precisa, mas porque eu preciso. Tem muita gente que jejua como se fosse algo que Deus precisasse. Ah, Deus precisa do meu jejum, Deus quer que eu jejue porque Deus precisa. Por algum motivo, Deus pediu para que eu jejuasse porque Ele precisa que eu jejue. Deus não precisa que eu jejue. Não vai mudar nada em Deus. Certo? A gente precisa ter essa consciência. E Deus não quer que eu jejue só por um capricho dele. Vocês têm que jejuar só por um capricho. Existe um objetivo, existe um significado para isso. Existe um propósito de Deus quando Deus nos convida para um tempo de jejum. E o propósito de Deus é sempre trabalhar a nossa vida. Entendeu? Não é Deus que precisa, sou eu que preciso. Eu vou pegar esse jejum e vou entregar para Deus me dar o... Não, o jejum não é Deus que precisa do teu jejum, é você. É você. De modo que eu digo para você que você não jejua para Deus, você jejua para você. Você coloca a sua vida diante de Deus no jejum, porque o que está sendo trabalhado na hora que você está jejuando? A tua vida, não é a vida de Deus. Deus é perfeito, Deus é imutável. Deus não tem nada em Deus que seja estragado, que seja corrupto, que seja imperfeito. Deus é perfeito. Então, quando nós jejuamos para a nossa vida mesmo, para algo que Deus precisa fazer na nossa vida. A gente jejua buscando a Deus, a gente consagra a Deus, a gente entrega a Deus. Olha, Deus, eu vou estar jejuando nesses dias, mas eu tenho que ter plena consciência que não é Deus que precisa do meu jejum, sou eu. Não é Deus que está precisando do teu jejum, é você que está precisando. Você jejua porque você precisa. Certo? Eu jejuo porque eu preciso. Eu jejuo porque eu preciso refinar o meu domínio próprio. Eu jejuo porque eu preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça. Eu jejuo porque eu percebo que a minha vida precisa ser disciplinada. Certo? Porque o jejum é uma disciplina espiritual. Nós temos algumas disciplinas: oração, contemplação, adoração, jejum. São disciplinas espirituais. Tá? Então, o que é uma disciplina espiritual? É algo a que eu me submeto para que eu possa crescer espiritualmente, para que eu possa progredir espiritualmente, para que eu possa avançar espiritualmente, para que eu possa estar no centro da vontade de Deus. Então, você jejua não porque Deus precisa, você jejua porque você precisa. Eu jejuo
Porque eu preciso jejuar. Por que que eu estou jejuando nesses dias? Porque eu preciso. Por que que Daniel jejuou? Não foi porque Deus precisava, foi porque ele precisava. Eu preciso jejuar. Eu preciso colocar minha vida diante de Deus. Eu preciso pedir para que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando a minha vida, para que eu busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. E todas as outras coisas que eu necessito sejam acrescentadas. Daniel precisava que algumas coisas acontecessem na sua vida. Daniel precisava que algumas coisas fossem acrescentadas à sua vida. Por isso que ele jejuou. Mas ele jejuou buscando o reino de Deus, buscando a vontade de Deus, colocando a sua vida na presença e no cuidado do Senhor. Então, o primeiro princípio que eu quero ver com você hoje, que eu estou vendo com você aqui hoje, pela manhã, é esse aqui. Eu não jejuo porque Deus precisa. Eu jejuo porque eu preciso. Você, quando for jejuar, você vai jejuar porque você precisa. E não porque Deus precisa. Tá? Eu vou entregar para Deus o meu jejum. Tudo bem, é um jeito que nós temos de falar. Só que nós temos que ter consciência de uma coisa. Não é Deus que precisa, sou eu. Não é Deus que está sendo trabalhado, sou eu. Não é Deus que precisa de conserto na vida, sou eu. Deus é perfeito. Tá? Então, esse é um primeiro princípio que você precisa entender. Tá? O segundo princípio é esse aqui. Eu não jejuo para que ele saiba o que eu quero. Eu jejuo para que eu saiba o que ele quer. Isso aqui é fantástico também. Quando nós jejuamos, nós não jejuamos para que Jesus saiba o que nós queremos. Eu vou jejuar para que Deus veja que eu quero isso aqui. Não. Eu jejuo para saber qual é a vontade de Deus e o que ele quer para a minha vida. Até porque, gente, deixa eu te falar uma coisa. Pega isso aqui, é uma senha. Então, é algo importante para você. Pega o que eu vou te falar. Todas as bênçãos de Deus, elas já estão preparadas para você. Tudo, tudo. Deus não precisa fazer mais nada. Tudo já está feito. Aonde que tudo está feito? Que dia que tudo foi feito? Na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz, todas as bênçãos, elas foram conquistadas ali. Eu gosto muito de um cântico antigo, nós cantávamos na igreja, cantei muito quando eu ministrava louvor. Tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus na cruz são direitos nossos, são nossa herança. Nós devemos tomar posse. E uma das maneiras que eu tenho de tomar posse das bênçãos que Deus tem para mim é através da disciplina do jejum. Buscando o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. E as outras coisas vão sendo acrescentadas. Daniel, ele ficou essas 3 semanas, ele se absteve das comidas prazerosas durante 3 meses, durante 3 semanas, para que a presença de Deus, para que o reino de Deus se concretizasse na sua vida. Ele queria a presença de Deus. Buscar a presença de Deus. Porque eu sei que quanto mais eu buscar a presença de Deus, que quanto mais o reino de Deus estiver em primeiro lugar da minha vida, mais natural serão as coisas acontecendo na minha vida. Mais natural. Um galho que está conectado à videira, ele vai produzir no tempo certo, ele vai produzir da maneira certa. Por isso que Jesus disse, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será feito. O que é isso, gente? É reino de Deus. Jesus, se vocês estiverem em mim, ele diz, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem que eu vou dar. Entendeu? Isso é reino de Deus. Estar em Jesus é reino de Deus. A palavra de Jesus estar em você é reino de Deus. E a gente não consegue fazer isso se não tiver domínio próprio. Se a gente não conseguir dizer não para a gente, dizer sim para a gente não consegue. Então, o jejum é uma disciplina, é algo que nós precisamos para disciplinar a nossa vida, para colocar a nossa vida no seu devido lugar e dizer para a nossa vida que não é fazendo tudo o que quer,
não é indo para todo lugar que quer, não é fazendo do jeito que quer, mas é do jeito de Deus. O jejum é você submeter a tua vontade à vontade de Deus. Eu não jejuo para que Deus saiba o que eu quero. Deus sabe o que eu quero. Deus não só sabe o que você quer, como Deus sabe que muita coisa que você quer não é boa. Não é para que Deus conheça os meus desejos. É justamente para que eu conheça o desejo dele, porque o jejum é justamente se abster do meu desejo. Você está entendendo? O que é o jejum? Eu me abstenho de coisas que eu gosto, do meu desejo, em detrimento do desejo de Deus, da vontade de Deus. Eu deixo a minha vontade de lado para alcançar a vontade de Deus. É isso que é o jejum. Então, quando você está fazendo jejum, não é para que Deus saiba o que você quer, mas é para que você saiba o que Ele quer e o que Ele tem para a tua vida. Para que você entenda até por que você está passando pelo que você está passando. Para que você compreenda por que a tua vida chegou nesse ponto que chegou. Para que você tenha consciência daquilo que aconteceu na tua vida até aqui e em buscando a presença de Deus, você tem um caminho diferente, tem uma vida diferente. Sabe, as pessoas usam o jejum como se fosse uma mandiga. Eu vou fazer isso aqui, é como se fosse um trabalho. Eu vou fazer isso aqui e para Deus me dar aquilo ali. Mas não funciona assim. Certo? Não funciona assim. O jejum, ele é para trabalhar a nossa vida. Ele é para doutrinar a nossa vida. Ele é para condicionar a nossa vida à vontade de Deus, ao propósito de Deus, aos anseios de Deus. Não é um jeito de você manipular a Deus, mas de você dizer ao Espírito Santo, trabalha na minha vida, transforma a minha vida, porque a minha vida está um caos, minha família está um caos, eu estou sem trabalho, minha vida financeira está um caos, e eu, diante de todas essas necessidades, eu digo para o Senhor que eu não estou conseguindo dar conta. Então eu vou fazer um jejum, deixando a minha vontade de lado, que a minha vontade tem feito muita bobagem no meu caminho, e eu quero a tua vontade, eu quero o teu querer. Eu quero viver os teus sonhos e os teus propósitos. Eu acredito que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que a vontade de Deus é que a minha família não esteja do jeito que está. E que a minha vida profissional não esteja do jeito que está. E que a minha vida financeira não esteja do jeito que está. E que a minha saúde não esteja do jeito que está. Eu sei que a vontade de Deus era algo muito maior para mim. Mas eu deixei que a minha vontade prevalecesse e fiz um monte de bobagem. Agora eu quero colocar a minha vida na vontade de Deus e fazer aquilo que é reto. Você está me entendendo, gente? Qual que é o significado do jejum? Você jejua para que Deus trabalhe na tua vida. Para que Deus ministre a tua vida. Para que você esteja no centro da vontade do Senhor. Tá? O sexto princípio que eu quero compartilhar com você, tá? Ontem foram 3 e hoje o 4, o 5 e o 6 até aqui. Eu não jejuo para provocar, falta um R ali. Eu não jejuo para provocar uma mudança em Deus, mas para que a minha vida seja moldada. Tem gente que jejua querendo mudar Deus. Eu vou jejuar para que Deus ele faça isso, ou que ele deseje fazer isso na minha vida, ou que ele mude de opinião em respeito à minha vida. Não é Deus que tem que mudar, gente. Somos nós que temos que ser moldados. Presta atenção. Não é Deus que tem que mudar. É você que tem que ser moldado. Sabe qual que é o impedimento do milagre na minha vida? Eu. O impedimento do milagre da minha vida não é o diabo. O impedimento do milagre da minha vida não é Deus. O impedimento do milagre na minha vida não são as circunstâncias. Sou eu mesmo. Então, a partir do momento que eu creio, a partir do momento que eu estou disposto a disciplinar a minha vida, lembra que jejum é uma disciplina espiritual. A partir do momento que eu estou disciplinando a minha vida, eu estou entrando por um caminho de milagres. E eu estou entrando por um caminho de bênçãos de Deus extraordinárias sobre a minha vida. Deus não abençoa o teu caminho. Ele tem um caminho abençoado. E quem andar por este caminho, naturalmente, vai receber as bênçãos do Senhor. De modo que eu digo para você o seguinte, não é você
que vai estar atrás das bênçãos. São as bênçãos que vêm atrás de você. Presta atenção. Não é o Filho de Deus que fica atrás de bênção. Sabe, hoje as pessoas ficam atrás de bênção. Ficam atrás de bênção porque alguma coisa está errada. Eu não tenho que ir atrás das bênçãos. As bênçãos é que tem que vir atrás de mim. Se eu estiver indo para o centro da vontade de Deus, as bênçãos virão. Eu não preciso ficar correndo atrás de coisas. Elas virão. Elas são consequência. É isso que está lá em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jejum é buscar em primeiro lugar. Quando você está jejuando, você está buscando em primeiro lugar. Por quê? Porque eu estava com vontade de comer carne, mas não vou comer carne, porque eu quero buscar, porque a presença de Deus, o reino de Deus é mais importante para mim. Aí eu estava com vontade de tomar café, mas eu não vou tomar café, porque o mais importante para mim é o reino de Deus. Eu tenho vontade, minha vontade maior é do reino de Deus. Entendeu? Então você vai disciplinando a tua vida, você vai entrando no centro da vontade de Deus, e à medida que você está no centro da vontade de Deus, todas essas necessidades que você tem, elas vão acontecendo, elas vão fluindo naturalmente. Elas vão sendo solucionada naturalmente. A bênção virá atrás de você. Você não vai precisar ficar indo atrás de bênção, não. As bênçãos virão atrás de você. Nós não jejuamos por prática religiosa, gente. Nós não jejuamos por prática religiosa. Sabe? Essas práticas religiosas, esses ritos religiosos que têm fim em si mesmo. O jejum só tem significado para nós se for para buscar o reino de Deus. Se for para buscar a justiça de Deus. E a justiça de Deus é Jesus. Está lá em Romanos. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é Jesus. Então, o jejum só tem sentido para mim se for para buscar o reino e Jesus. O reino e o seu reino. Então, quando eu estou jejuando, eu estou buscando o reino de Deus e o Senhor Jesus Cristo. E à medida que eu vou buscando o reino de Deus e o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar, todas as demais coisas me vão sendo acrescentadas. Todas essas necessidades que você tem vão sendo acrescentadas. Olha a vida de uma pessoa que caminha com Deus. Olha, acompanhe a vida de uma pessoa que caminha com Deus por 6, 7 meses. Parece diariamente que não está acontecendo nada. Mas olha para 6 meses atrás para você ver as mudanças que houve na vida. Olha para a vida de uma pessoa que está caminhando com Deus e você vai ver as mudanças acontecendo naturalmente. A pessoa não precisa ficar mendigando as coisas. Sabe? Nós não somos como as pessoas que fazem assim, pega algum tipo de Deus ou algum tipo de ídolo, alguma coisa, aí fica lá coçando a barriguinha para dar dinheiro. Certo? Com Deus não funciona assim. As bênçãos de Deus estão preparadas, o reino de Deus foi completo, constituído. A obra de Cristo foi completa na cruz. O que precisa é eu ir sendo trabalhado por Deus, sendo moldado por Deus, sendo transformado por Deus e tornando possível a bênção de Deus na minha vida. Tornando possível a graça de Deus acontecer na minha vida. É isso que eu preciso. É isso que você precisa. É isso que nós precisamos. Entenda, gente, de uma vez por todas, que o jejum não é para mudar Deus, é para mudar você. Que o jejum não é sobre Deus, é sobre a tua vida. Que o jejum é uma disciplina espiritual, para que você consiga ter domínio da tua vida e estabelecer o que é de fato para a tua vida. O jejum é o reconhecimento de que o coração do homem é enganoso, de que os desejos e as vontades humanas não são as melhores. E por isso eu quero buscar o reino de Deus, por isso eu quero buscar Jesus na minha vida. É a sede que eu tenho de Jesus. Daí que vem o texto base da ministração dessa manhã. Quando Jesus respondendo aquelas pessoas que vieram e perguntaram por que os teus discípulos não jejuam. Jesus diz, eles não jejuam porque eu estou aqui com eles. Mas vai chegar um dia em que eu serei tirado. E aí eles jejuarão. Nós jejuamos. Porque nós temos o desejo do reino de Deus. E estamos desejosos do retorno do nosso reino. É fantástico isso, gente. Você olhar para o jejum como a expectativa da volta de Jesus, é fantástico.
é fantástico. A expectativa da manifestação de Deus na tua vida. A expectativa da manifestação da graça de Deus na tua vida. É fantástico você olhar para o jejum nesta perspectiva. Ser trabalhado por Deus. E as coisas vão acontecendo naturalmente. Por último, eu quero colocar para vocês aqui, antes da gente orar no nosso segundo dia de jejum, eu quero colocar aqui para você, ó, eu não jejuo para que Deus me dê, tá errado essa palavra me dê, tá? É separado, tá? Eu não jejuo para que Deus me dê um novo destino, mas para que eu consiga viver o propósito dele. Tá bom? Eu não jejuo para que Deus me dê um novo destino, mas para que eu consiga compreender e viver o propósito dele. Eu acabei não dando tempo de corrigir, por isso que algumas palavras estão erradas aí, tá? Demorou um pouquinho para entrar na internet hoje. Eu não jejuo para que Deus me dê um novo destino. Separa esse me dê aí, tá? Eu não jejuo para que Deus me dê um novo destino. Porque tem gente que fala, eu vou jejuar para que Deus me dê um... Não. Para que eu jejuo? Para que eu consiga compreender e viver o propósito que Deus tem para mim. Você entende muito bem o que eu estou falando aqui, quando você olha para Mateus capítulo 4, quando Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Jesus fica de jejum 40 dias lá no deserto. E esse tempo de 40 dias de jejum de Jesus, essa quarentena, ela tem um propósito muito claro, de que Jesus compreendesse. Lembra que Jesus está aqui vivendo como homem, então as capacidades de Jesus são todas humanas, tá? Ele não cometeu pecado, mas Jesus, ele tinha as condições humanas, como eu e você, ele se submeteu a isso. Filipenses capítulo 2, verso 5, diz que ele se esvaziou de toda a sua condição divina e se fez homem, se fez humanidade. Então Jesus, em Mateus capítulo 4, ele estava compreendendo, eu vou jejuar para quê? Para que eu compreenda a vontade de Deus e fortaleça o meu propósito de viver a vontade de Deus. Então, quando Jesus jejuou, ali em Mateus capítulo 4, Jesus estava querendo compreender qual era o propósito de Deus. Lembra que está começando o ministério de Jesus? Jesus queria compreender qual que era o ministério do Pai para a vida dele. E ele estava ali porque ele queria cumprir cabalmente, ele queria cumprir 100% o ministério de Deus na vida dele. É por isso que ele jejuou. O jejum para Jesus ali era um ato de disciplina. Eu preciso disciplinar a minha vida para viver a vontade de Deus. E todas as coisas que eu preciso vão me sendo acrescentadas no caminho. Então, quando você jejua, não é para que Deus te dê um novo destino. Ai, Deus, eu preciso de um novo destino para a minha vida. Vou jejuar. Preciso de uma mudança na minha vida. Vou jejuar. Mas para que a gente consiga compreender o propósito de Deus que já existe para nós. Sabia que Deus já tem um propósito maravilhoso para a tua vida? Sabia que Deus tem um propósito maravilhoso para o teu casamento, para a tua família? É muito maior do que você pode imaginar. Quer saber o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim. A Bíblia diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para mim, Deus não está falando nesse texto apenas a respeito das coisas da eternidade. Tem gente que acha que é. Eu acho que não. Eu acredito que Deus está falando já sobre as coisas aqui. Porque a nossa vida eterna não começa no dia que a gente morre e vai para o céu. A nossa vida eterna começou no dia em que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Sabe quando que você passou a ser uma pessoa eterna? Quando você passou para a eternidade? O dia em que você entregou o teu coração e a tua vida para Jesus. Fantástico, né? Fantástico.
Eu sou eterno. Eu sou eterno. Por causa do sacrifício que Cristo fez na cruz, eu sou eterno. Eu não serei eterno. Eu sou. Eu viverei para sempre. Eu viverei para sempre. E esta vida já começou. Começou no dia em que eu entreguei o meu coração e a minha vida para Jesus. Começou no dia que você entregou o teu coração e a tua vida para Jesus. Você é uma pessoa eterna. A tua eternidade já começou. Por isso essa palavra é para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração de homem algum, nem do seu, aquilo que Deus tem preparado para você. As bênçãos que Deus tem preparado para você. Aí você diz, mas Maurício, como que eu alcanço essas bênçãos que Deus tem para mim? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar. Você busca o reino de Deus em primeiro lugar. E todas essas pendências da tua vida, todas essas necessidades da tua vida, todos esses problemas que você está enfrentando, eles vão solucionando-se através da graça de Deus. Você não precisa ir atrás deles para resolver. Eles estarão vindo com a solução, trazer e colocar diante de você. O Filho de Deus, a filha de Deus, ele está em busca do reino de Deus e da sua justiça. É isso que está à minha frente. Atrás de mim, vem as bênçãos correndo para me alcançar. Atrás de você, estão vindo as bênçãos para te alcançar. Deus abençoe teu coração e a tua vida nessa manhã e que você compreenda de uma vez por todas que você é um abençoado, uma abençoada do Senhor. E que o jejum, ele traz benefícios extraordinários para a tua vida. Porque ele coloca você no prumo, ele coloca você no centro da vontade de Deus. E em estando na vontade, no centro da vontade de Deus, as bênçãos que você precisa, todas elas, todas, inclusive todas essas aí, todas as bênçãos que você precisa, elas fluem naturalmente. Elas fluem naturalmente. Assim como os frutos, eles naturalmente, eles aparecem na árvore, porque faz parte da natureza. A partir do momento que você busca o reino de Deus, naturalmente, os frutos, as bênçãos, elas vêm também sobre a tua vida e sobre a tua família. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, por esta manhã, pelo teu Espírito Santo e pelo teu poder. Nós queremos entregar este segundo dia de jejum na tua presença, consagrar este tempo, Deus, no teu altar, colocando, Deus, diante do Senhor o nosso coração. Eu peço a ti, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame o teu poder e o teu Espírito Santo sobre nós. Que a tua graça, Pai, se manifeste e que o Senhor receba, Pai, este segundo dia de jejum como uma expressão nossa, Pai, de reconhecimento da tua glória, da necessidade que nós temos do teu reino e do nosso Senhor Jesus Cristo. Também, Deus, como uma manifestação da nossa vida ao teu altar, porque nós precisamos ser moldados. Eu sei, Pai, que a nossa vida precisa entrar no prumo, que o Senhor precisa corrigir a nossa vida, Pai, nos ajudar. Nós colocamos a nossa vida no teu altar, Pai. Jejum é esta disciplina, Pai, que nós submetemos, Pai, a nossa vida à tua presença, ao teu Espírito, para que o Senhor ministre e abençoe o nosso coração e a nossa caminhada. Derrama, Deus, o teu poder nesta manhã sobre a vida, Pai, de cada pessoa que está aqui. Ministra, Pai, com o teu Espírito Santo e com a tua graça. Enche-nos, Deus, com o teu Espírito Santo, Pai, e toca-nos, Pai, profundamente. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ajude, Pai. Abençoe esta vida, abençoe este jejum. Deus, este jejum que está sendo feito aí, Deus, na vida, Senhor Deus, da tua serva, na vida do teu servo, que o Senhor abençoe todos os motivos, todas as intenções, tudo aquilo, Senhor. Mas que, acima de tudo, esteja, Senhor Deus, o teu reino. Que venha o teu reino, que o teu reino se manifeste sobre este lugar, que o teu reino se manifeste sobre essa vida, que o teu reino seja derramado sobre todos nós. Venha o teu reino, Deus, porque todas as bênçãos, elas são consequências da manifestação do teu reino na nossa vida. Nós queremos o teu reino e nós queremos o nosso rei, Jesus, se manifestando na nossa vida.
Consagramos, Pai, o nosso jejum, consagramos a nossa vida, consagramos a nossa família. Oramos por todos, Pai, que precisam de oração, todos os pedidos de oração que foram apresentados aqui nessa manhã. Nós oramos, abençoamos todas estas pessoas que são alvos e colocamos todos os pedidos diante do teu altar. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu poder, pela tua graça e pela manifestação do teu favor em nossa vida. Nós te agradecemos e te louvamos, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você, com a tua família, hoje e sempre em Cristo Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.